Boa tarde, gurizada. Começamos através desse vídeo, né, a APNP História do Surgimento da Humanidade à Formação dos Reinos Absolutistas Europeus. É uma APNP que eu pensei principalmente para os alunos do primeiro ano, dos nossos cursos técnicos integrados, né? E a ideia é, de forma resumida, nós trabalharmos a maioria dos pontos que seriam trabalhados ao longo do primeiro ano do ensino médio. Essa é a proposta. Tá? Então nós vamos, claro, de forma bem resumida, dar uma pincelada em todo o conteúdo do primeiro ano. Bom, por que eu pensei na disciplina? Primeiro por uma questão óbvia, nós estamos distantes desde março, né? É demais, é tempo demais. Eu sempre faço essa consideração, sei que ela é polêmica, mas eu sempre faço a consideração, até porque todo mundo sabe o que eu penso. Eu acho inaceitável que o Instituto Federal de Ensino Tecnológico não tenha achado mecanismos, ou tenha demorado tanto a achar mecanismos para retomar alguma forma de contato com seus alunos. De março a outubro, na minha opinião, é demais. E, sinceramente, acho que o esforço que foi dedicado a criar empecilhos para a oferta do ensino remoto deveria ter sido usada para nós acharmos caminhos para fazer o que nós estamos fazendo agora. Não é o ensino ideal, esse que nós estamos começando hoje, não é, mas é algum ensino. E eu prefiro, sinceramente, um ensino de menos qualidade do que ensino nenhum. Né? Eu prefiro um ensino com uma série de restrições do que nós simplesmente estarmos longe dos nossos alunos, sem saber como é que eles estão, a não ser algumas pesquisas que lá de vez em quando são feitas com os alunos. Eu, sinceramente, não acho que foi uma atitude interessante. Acho que nós deveríamos ter nos movido antes. Mas é o que houve. Bom, por fim se decidiu então adotar esse modelo de ensino para os nossos técnicos, onde isso não conta como aula, conta como projeto de ensino. Se é isso que nós temos, se é isso que nós podemos fazer, é isso que faremos. Eu não poderia ficar de braços cruzados o ano inteiro, né? E por isso é que eu me dispus a enfrentar os desafios do ensino da atividade remota, o desafio de não compreender muito esse modelo, né? E ter que aprender na prática, como alguns de vocês que provavelmente nunca tinham assistido aulas dessa forma, a não ser vídeos curtos de YouTube. Mas é o que vamos fazer. Bom, até porque eu acho que nós temos que premiar a transmissão do conhecimento, a busca do conhecimento. Eu considero que os alunos que estão se dispondo a aprender neste modelo, sem colocar um monte de porque isso, porque aquilo, não dá por isso, não dá por aquilo. Não, vamos tentar. Vamos tentar. E os que estão assistindo esse vídeo estão fazendo isso. Estão tentando. E ao tentarem, nós estamos, e vocês em especial que estão assistindo esse vídeo, vocês estão homenageando a educação. Não é com discurso contra tudo que nós conseguiremos fazer avançar a educação. A educação tem que prosperar. Se é dessa forma que temos, é dessa forma que faremos e tentaremos buscar a maior qualidade possível, até para premiar o aluno que está se dispondo a aprender, mesmo isso aqui não valendo como uma disciplina. Tá? Bom, como é que vai ser organizada? Como é que vão ser organizadas essas 10 semanas? Eu vou tratar um tema por semana, com vídeos que nem esse. Em geral, eu vou ver se faço 2 vídeos de meia hora a cada tema. Tá? Às vezes, talvez precise de um pouco mais, mas a princípio 2 vídeos de meia hora para cada tema. Além desses vídeos, eu vou colocar um texto base lá no espaço da nossa PNP no KVG. Eu vou colocar um texto base, vou colocar exercícios complementares para quem quiser testar seus conhecimentos. Vou colocar imagens sobre o tema da semana e vou colocar ainda uma tarefa. Tá? Tarefa é uma coisa curta que vocês respondem de forma simples e rápida. Qual é o objetivo dessas tarefas? 2 objetivos. Primeiro, ver se vocês estão entendendo. Porque através da forma como vocês resolvem as tarefas, eu já vejo se vocês estão entendendo o conteúdo ou não. E o segundo objetivo da tarefa é ter uma forma de avaliação. Nós precisamos dar notas para os alunos que participam do projeto. Então, a nota virá da participação dos alunos, do interesse dos alunos na APNP e das tarefas que forem entregues. Essa é a proposta
dessa APNP, História do Surgimento da Humanidade e a Formação dos Reinos Absolutistas Europeus. Repito, ao final das 10 semanas nós teremos visto de forma resumida o conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Tá? É de outubro a dezembro que nós temos, então nós usaremos de outubro a dezembro. E buscaremos aprender em 2 meses. É assim que as coisas são. Tá? Nós temos que agir e não ficar só colocando 1 milhão de desculpas para não nos comprometermos com as coisas. Tá? Eu hoje começo nosso vídeo, né, tratando 2 das civilizações mais encantadoras do mundo antigo e 2 das primeiras civilizações do mundo antigo, Mesopotâmia e Egito. Você sabe que no final do período Neolítico, né, na verdade ali vamos botar final do Neolítico, nós temos a formação das primeiras civilizações. No final do Paleolítico, passando para o Neolítico, se descobre a agricultura. E aí nós começamos a ter a organização do Estado, a organização das leis, a organização dos cargos públicos que vai gerar as primeiras civilizações. As civilizações surgem junto com a agricultura. Então nós podemos considerar que no Neolítico surgem as primeiras civilizações, já que a agricultura surgiu no período Neolítico. E é por isso, inclusive, que as primeiras civilizações que surgiram em torno de rios, porque a agricultura necessitava da água dos rios. São 4 as primeiras civilizações: Mesopotâmia, Egito, China e Índia. Eu vou me concentrar em 2, Mesopotâmia e Egito. Tá? Quais são os rios dessas civilizações? Aliás, Mesopotâmia é aonde, afinal? Mesopotâmia é o Iraque, né? Principalmente o território do Iraque. Mesopótamos, né? O meio das águas, a terra entre 2 rios. Mesopotâmia é aquela terra entre o rio Tigre e o rio Eufrates, uma região chamada de crescente fértil, porque era uma região que tinha uma fertilidade do solo muito grande e que os rios formavam aproximadamente a forma de uma lua crescente. Por isso, a região do crescente fértil. Né? Bom, nessa região vai se desenvolver uma série de civilizações que nós vamos chamar de Mesopotâmia. Em torno do rio Nilo, nós vamos ter o desenvolvimento do Egito, da civilização egípcia. Em torno dos rios Indo e Ganges, nós vamos ter a formação da civilização da Índia. E em torno dos rios Amarelo e Azul, a formação da civilização chinesa. Mesopotâmia, Egito, China e Índia, 4 das mais antigas civilizações humanas. Bom, inclusive essas civilizações são chamadas de civilizações agrícolas de regadio. Agrícolas porque são baseadas na agricultura. E civilizações de regadio porque elas construíam canais de irrigação, levando as águas dos rios até terras mais distantes. Mesopotâmia, Egito, China e Índia, que inclusive tem um modo de produção parecido. A gente chama elas de modo de produção asiático, apesar do Egito não ser na Ásia. Mas o modelo da civilização egípcia se aproxima do modelo das civilizações asiáticas, por isso modo de produção asiático. O que tem em comum entre Mesopotâmia, Egito, China e Índia? Primeiro é a base econômica. São civilizações agrícolas. Não quer dizer que elas não fizessem comércio, elas fazem comércio, mas a base é a agricultura. Além da questão da agricultura, o que mais que eu vou destacar delas? Eu vou destacar dessas civilizações que elas eram organizadas em torno de estados autoritários, governos autoritários, estados tirânicos, reis fortes que impunham sua vontade. Né? Não havia ainda a ideia de que o rei tinha que estar representando seu povo. Né? Não, o rei era o rei. Até porque se tem a ideia de que o rei é Deus ou é o representante dos deuses na terra. Por isso essas 4 civilizações também são teocracias, que é a mistura de política com religião. No Egito, por exemplo, o faraó não era um homem, ele era a reencarnação de Horus e era filho de Amon-Ra, filho do deus Sol. Então nós temos uma divindade viva, que é o faraó. Na Mesopotâmia, o rei não é um deus, mas é o representante dos deuses na terra. Veja a mistura de política e religião nessas 4 civilizações. Agricultura, estado tirânico, teocracia, que mais? Modo de produção servil. A maioria dos trabalhadores da Mesopotâmia, do Egito, da China e da Índia não são escravos. As 4 tinham escravos. Mesopotâmia, China, Índia e Egito tinham escravos. Mas a base da produção deles não era dos escravos. Era dos operários daquele próprio povo que recebiam do Estado em troca de trabalhar para o Estado. Então, no Egito, por exemplo, os agricultores, né, os camponeses, os felás. Os felás recebiam alimentação, né, do Estado.
e em troca tinham que trabalhar para o Estado. Então, na construção das pirâmides, por exemplo, que o pessoal pensa que eram escravos que construíram as pirâmides, não foram escravos que construíram as pirâmides, foram cidadãos do Egito que construíram as pirâmides, trabalhando em troca de comida e bebida. Isso é um modo de produção servil, tá? Que está caracterizado nessas 4 civilizações também. Bom, a primeira civilização que eu vou dar uma olhada com vocês hoje é a Mesopotâmia. Bom, Mesopotâmia, como nós já comentamos, uma série de civilizações agrícolas que se desenvolveram entre 2 rios, o Tigre e o Eufrates, na região do Crescente Fértil. Bom, uma característica interessante dessas civilizações é que elas não eram unificadas. A Mesopotâmia era toda dividida. Primeiro, dividida em vários povos que brigavam uns contra os outros. É uma mesma região composta por vários povos que brigavam uns contra os outros. Em especial, 5 povos dominaram essa região. Na ordem, Sumérios, que foram dominados pelos Acádios, que foram dominados pelos Amoritas, que foram dominados pelos Assírios, que foram dominados pelos Caldeus. Ao final, todos vão cair na mão dos persas, que são o povo que vai dominar a Mesopotâmia. Vou repetir. A Mesopotâmia teve 5 povos que dominaram em épocas diferentes. Sumérios, Acádios, Amoritas, Assírios e Caldeus. Destes 5, 2 podem ser chamados de babilônios. Os Amoritas também são chamados de babilônios antigos. E os Caldeus também são chamados de novos babilônios. Por quê? Porque os Amoritas são os construtores da famosa cidade da Babilônia. E os Caldeus foram os que reconstruíram a cidade depois que os assírios destruíram. Por isso, Amoritas são babilônios antigos e os Caldeus são os novos babilônios. Vamos adiante. Além deles serem divididos em 5 povos, quer dizer, em vários povos que dominaram a região em época diferente, a Mesopotâmia tinha um outro problema. Cada povo desses era dividido em cidades-estado que brigavam umas contra as outras. O que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade que é um reino. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos algumas cidades-estado. O Vaticano é uma cidade-estado. Não, é uma cidade dentro... na verdade, o Vaticano é meia dúzia de ruas dentro da cidade de Roma, na Itália. Só que o Vaticano está dentro de Roma, mas não pertence nem a Roma e nem à Itália. É uma cidade que é um país, é uma cidade-estado. Outro exemplo, Mônaco. Outro exemplo, San Marino. São cidades-estado. Cidades que ficam dentro dos de países, mas que não pertencem a esses países, são reinos independentes. Na Mesopotâmia, nós temos várias cidades-estado que brigavam umas contra as outras. Tá? Inclusive, é importante, quando vocês estiverem estudando, peguem uma folha e coloquem cada um dos 5 povos e quais são as suas cidades principais. Sumérios, primeiro povo que dominou a Mesopotâmia. Quais são as cidades principais? A cidade de Ur, a cidade de Abraão. Abraão não era hebreu, Abraão era mesopotâmico. O pai, o patriarca, primeiro patriarca, Abraão, ele era um mesopotâmico, ele era sumério, ele era originário de Ur. Aí ele se desentende com o pai, segundo o Antigo Testamento, e se desloca para a Palestina, para Canaã. Mas ele é originário de Ur. Então, quais são as cidades dos sumérios? Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Quais são as principais cidades dos acádios? A cidade de Akkad é a principal cidade dos acádios. Os amoritas, qual a principal cidade? Babilônia e Babel, a cidade da torre. Dos assírios, Assur e Nínive. E dos caldeus, Babilônia e Babel. Então, os amoritas e os caldeus têm as mesmas cidades, Babilônia e Babel. Tá? Inclusive a torre de Babel, que vai ser construída pelos caldeus. Assim como os jardins suspensos da Babilônia, que também vão ser construídos pelos caldeus, o 5º povo a dominar a Mesopotâmia. Vou repetir para frisar. Principais cidades-estado. Sumérios. Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Acádios, cidade de Acade. Amoritas. Babilônia e Babel. Assírios. Assur e Nínive. Caldeus. Babilônia e Babel. Bom, vou começar comentando alguma coisinha sobre cada um dos povos. Só um detalhe. Os mesopotâmicos, a gente diz que esses povos que viveram ali, que a gente chama de mesopotâmicos, a civilização mesopotâmica desses vários povos, eles são de origem semita. Tá? Eles são descendentes, segundo o Antigo Testamento, de Sem, que é um dos filhos de Abraão. Né? Sem teria gerado os povos da Mesopotâmia. Os descendentes de Sem
teriam gerado os povos semitas. E aí nós temos na Mesopotâmia esses povos que são chamados semitas. Veja que eu falo do Antigo Testamento bastante, porque o Antigo Testamento é uma das bases para nós estudarmos os povos da Mesopotâmia. O que eu tenho que lembrar dos sumérios, primeiro povo a dominar a Mesopotâmia? Eu tenho que lembrar que eles eram divididos em cidades-estado, nós já comentamos isso, e cada cidade era comandada por um chefe militar e que era sacerdote ao mesmo tempo. Esses governantes eram chamados de patese. Patese era o governante de cada cidade-estado e cada cidade tinha um patese, como se fosse um rei, só que eles chamavam de patese. Os sumérios são inventores de grandes inovações para a história. Os sumérios são inventores da escrita mais antiga do mundo. Né? Como é o nome da escrita mais antiga do mundo? Escrita cuneiforme, escrita em forma de cone, que surgiu entre os sumérios. Já que os sumérios eles tinham dificuldade de conseguir plantas que eles pudessem usar para escrita, e os sumérios usavam como principal forma de escrita tábuas de barro. Eles pegavam a região da Mesopotâmia, é uma região com bastante barro. Não é à toa que os sumérios também são os inventores do tijolo de barro. E inventaram a escrita cuneiforme. Eles pegavam tábuas de barro, faziam símbolos nessa tábua, usando uma espécie de uma talhadeira em forma de cone, por isso a escrita cuneiforme. Eles faziam uma espécie eles faziam símbolos com essa talhadeira, né? Deixavam secar essa tábua e tinham ali a escrita cuneiforme. Aliás, para que esses caras inventaram a escrita? Duas funções: controle da produção agrícola deles e controle do pagamento de impostos. Ou seja, a escrita surgiu junto com a organização do Estado, com o surgimento do Estado. Bom, então os sumérios são os inventores da escrita cuneiforme, que é a mais antiga forma de escrita do mundo, né? Uma escrita que ainda era baseada em símbolos e não em letras. E eles também são os inventores dos tijolos de barro. E os sumérios também são os inventores da roda. Só que a roda que os sumérios inventaram não era para deslocamento. Depois ela passou a ser usada para deslocamento. Mas acreditamos que a primeira função da roda é modelar o barro. A gente chama de roda de oleiro. Aquela roda que vai girando e aí fica o barro em cima e a gente vai modelando o barro, fazendo, por exemplo, os jarros de barro. Então, para que fazer jarro de barro? Porque os sumérios são os pais da agricultura também. Escrita, tijolos de barro, agricultura. Os sumérios são um dos pais da agricultura. E o que tem a ver a agricultura com jarro de barro? Tudo, porque vamos dizer assim, como é que nós vamos comentar? O grão que é colhido pelos mesopotâmicos tem que ser guardado para não estragar. E eles vão então desenvolver os jarros para guardar os grãos. Está surgindo, junto com a agricultura, a cerâmica, né? Dentro da ideia da preservação do alimento, dessa agricultura que está começando na Mesopotâmia. Além disso, não era uma sociedade de iguais, era uma sociedade que tinha duas classes. Na verdade, poderíamos colocar três classes. Os homens livres, que eram os nobres, né, que tinham todos os direitos, e a classe dos subalternos, considerados assim subalternos. Quem eram? Trabalhadores. Os homens livres eram os nobres, então, que ocupavam cargos no Estado. Além disso, eram comerciantes e, abaixo deles, os subalternos, que trabalhavam para os homens livres. Uma terceira categoria seria a classe dos escravos, tá? Já que a Mesopotâmia tinha escravos. Bom, o que mais? Os sumérios também são os pais da matemática. Nós devemos muito da matemática aos sumérios. Foram eles que inventaram a raiz quadrada, a raiz cúbica, o valor do pi, a divisão do arco trigonométrico. Isso tudo é dos sumérios. Multiplicação, divisão, isso tudo veio desse povo que viveu de mais ou menos de 4.000 até 1.600 a.C. Nós estamos falando de 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Os caras estão inventando a matemática. Estão começando a escrita. Olha, 4.000 anos antes de Cristo, os sumérios inventaram a escrita. E a matemática. Né? E a roda, o tijolo de barro, isso tudo vem dos sumérios. Qual era o centro da organização? Qual era a estrutura em torno da qual viviam os sumérios? Os sumérios são muito religiosos, e não se esqueçam, os povos da Mesopotâmia são politeístas, eles acreditavam em vários deuses. O primeiro povo monoteísta da história são os hebreus, os judeus, né? O povo do Antigo Testamento. Os mesopotâmicos, eles eram politeístas. E qual é o centro da organização dos sumérios? Os templos, os centros religiosos. Que inclusive para os sumérios, os templos não eram só lugar de oração.
Os templos também serviam para armazenar o alimento e para a distribuição dos alimentos, que era feita pelos sacerdotes. Assim viviam os sumérios. O que aconteceu com os sumérios? Os sumérios foram dominados por um segundo povo que dominou a Mesopotâmia, o povo dos acádios. Os acádios dominaram os sumérios e vão ser o segundo povo desta região. Qual era o nome do rei dos acádios que dominou a Mesopotâmia e dominou os sumérios? Sargão I. Sob o comando do rei Sargão I, os acádios vão dominar os sumérios e vão estabelecer um reino, um domínio sobre Mesopotâmia a partir da cidade de Acade. Os acádios terminam sendo dominados por um terceiro povo. Os acádios dominaram os sumérios e acabaram sendo dominados pelo povo dos amoritas, ou babilônios antigos. Os amoritas vão dominar os acádios que tinham dominado os sumérios. O que eu tenho que lembrar dos amoritas? Primeiro, das duas cidades-estado mais importantes. Babilônia, que eles construíram, e a cidade de Babel. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é essa. Segunda coisa que eu tenho que lembrar dos amoritas, ou babilônios antigos, é de um rei chamado Hammurabi. O que é tão importante lembrar do rei Hammurabi? Eu tenho que lembrar que, sob o comando de Hammurabi, foi construído o primeiro código de leis escritas da história, o Código de Hammurabi. Um código muito famoso pela sua parte jurídica, pela sua parte penal, já que o Hammurabi baseava suas punições na chamada Lei de Talião. Aquela frase, olho por olho, dente por dente. Matou é morto, feriu é ferido. Qual é a diferença do Código de Hammurabi para as leis do Brasil hoje em dia, ou para as leis do Ocidente hoje em dia? Na nossa sociedade, nós trabalhamos com a ideia da possibilidade das pessoas melhorarem. Nós somos uma sociedade cristã e nós sofremos influência da ideia de redenção que vem do cristianismo. Com isso, nós, por exemplo, no Brasil, não temos pena capital, não temos pena de morte e não temos prisão perpétua, porque nós acreditamos que as pessoas podem ser melhoradas, podem ser ressocializadas. Ou seja, na nossa sociedade do Brasil, as penas têm duas funções: punir o infrator e ressocializar o infrator, permitindo que ele volte a conviver junto ao resto da sociedade. Então as penas no Brasil são punitivas, mas também são ressocializantes. Já no tempo do Código de Hammurabi, não. Hammurabi só tinha uma dessas duas características nas penas dele. As penas dele eram punitivas e não tinha ideia de ressocialização. Então a ideia do Código de Hammurabi é: o que tu fizer vai ser feito contigo. Roubou? Tira a mão. Roubou de novo? Tira o braço. O índio não roubar. Aquela questão um construtor planejou uma casa. A casa, por incompetência do construtor, caiu em cima dos donos, causando a morte deles. O que vai acontecer com o construtor? Ele vai ser morto apedrejado. O cirurgião foi fazer uma cirurgia. E sim, já havia cirurgia 3.000, 2.000 anos antes de Cristo. O cirurgião foi fazer uma cirurgia, claro que cirurgia dentro do que eles podiam fazer. Foi fazer uma cirurgia, por incompetência sua causou a morte do paciente. O que vai acontecer? Ele vai ter sua mão amputada, como punição por ter sido relapso na cirurgia. Essa é a ideia do Código de Hammurabi. Então, na parte penal, as penas são muito fortes, muito violentas. Então, por exemplo, aqui, eu leio algumas partes dela. Se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Se cegou o olho de um escravo ou quebrou um osso do escravo, pagará metade do valor do escravo para o seu dono. Interessante essa consideração. No Código de Hammurabi, as penas não eram iguais para todos. As penas variavam de acordo com a classe do infrator e da vítima. Aí vocês vão dizer: mas isso é sacanagem. É sacanagem, mas na prática no Brasil nós temos essas coisas também. Embora na nossa lei diga que todos são iguais, você sabe que quando no Brasil se vai aplicar a pena varia de acordo com a classe social da pessoa, de acordo com a cor da pele da pessoa, de acordo com o sexo da pessoa. Isso no Brasil, embora na lei brasileira diga que todos são iguais, quando nós vamos aplicar a lei, a aplicabilidade da lei varia de pessoa para pessoa, o infrator e a vítima. Já no Código de Hammurabi ele era mais claro. Não, tem 3 categorias: homem livre, classe subalterna e escravo. E nós já vamos definir que a punição para um e para outro é diferente. É assim que se estabelecia o Código de Hammurabi. O que mais? Ele não é só a parte penal, a gente sempre lembra da parte penal, mas o Código de Hammurabi é muito mais do que isso.
Existe, por exemplo, a proteção ao direito de adoção, está no Código de Hammurabi. Olha o que diz o Código de Hammurabi. Se um homem tomou uma criança para adotar com seu próprio nome e a educou, este filho adotivo não pode ser reclamado. O que o Código de Hammurabi está protegendo? O direito de adoção. Né? Não só o direito de adoção. O Código de Hammurabi também regulava o direito de doação de bens, a herança, contratos de compra e venda. Né? Tudo isso estava regulado dentro desse grande código que é o Código de Hammurabi. Né? Um código com 282 artigos, né? E que pedia a proteção do deus solar da justiça, Shamash. Então eles pedem aos deuses que protejam as leis deles. Vamos dizer, mas que barbaridade. Barbaridade até ali, né, pessoal? Nós até hoje misturamos política com religião em todo o Ocidente. Bom, o que mais, pessoal? Esse povo dos amoritas, ele acabou sendo dominado por um outro povo. Os amoritas acabaram sendo dominados pelos assírios. Os amoritas acabaram sendo dominados pelos assírios. Bom, quanto aos assírios, quando vamos falar dos assírios, temos que lembrar de um dos povos mais violentos e cruéis da história da humanidade. Os relatos que os assírios nos deixaram de como eles viviam mostra como eles eram violentos. Mais do que isso, nos textos que nós achamos sobre a civilização assíria, uma coisa que chamou a atenção dos arqueólogos, dos historiadores, é a satisfação que eles tinham em narrar cenas de violência. Como eles gostavam de descrever em detalhes o que eles faziam com os povos dominados. Assim viviam os assírios. Inclusive os assírios, graças à violência deles, vão formar o primeiro exército organizado do mundo. Então, os assírios vão organizar o exército, né, com recrutamento obrigatório, com o estímulo a que o militar fosse muito cruel. Assim era o exército dos assírios. Não é à toa que os assírios vão se espalhar e dominar uma série de outros povos. Eram tão apaixonados pela violência que a riqueza deles não vinha da agricultura e nem do comércio. A base econômica dos assírios era o roubo. Eles organizavam a economia deles baseados no roubo. A gente tem um nome para isso, Razia, que são expedições de pilhagem. Os assírios atacavam um povo, exterminavam, matavam os homens, violentavam as mulheres e roubavam tudo que podiam. O que eles não conseguiam roubar, eles tocavam fogo. Assim viviam os assírios, que inclusive foram um dos primeiros povos a usarem cavalos em batalha. Né? Não só cavalos como carros de combate. Acabaram dominando toda a Mesopotâmia, acabaram dominando a Síria, o próprio Egito e a Palestina. Os assírios vão dominar Síria, Egito, Palestina e a própria Mesopotâmia. Um dos líderes mais famosos deles chamava-se Assurbanipal. Um dos líderes mais famosos e mais violentos desse povo era o líder de nome Assurbanipal. Não é à toa que ele vai construir a cidade de Assur em homenagem a si. Assur é a cidade construída por Assurbanipal, o homem que conquistou o Egito, dominou a civilização egípcia e se autoproclamou faraó do Egito, de tão poderoso que ele era, se autoproclamou faraó. Né? Além de dominar o Egito, Assurbanipal vai criar uma das bibliotecas mais importantes do mundo antigo, chamada Biblioteca de Nínive, que é uma das principais cidades também do povo dos assírios. É interessante que um povo tão violento criou uma das bibliotecas mais importantes do mundo antigo. É claro que boa parte do que tinha nessa biblioteca vinha de saques de outros povos que os assírios iam dominando. Acabaram caindo porque a violência dos assírios foi tão grande que uniu contra os assírios diversos povos da própria Mesopotâmia. Né? E um povo lá da atual Turquia que vai se unir com os povos da Mesopotâmia para vencer os assírios e se libertar dessa violência toda deles. Os assírios acabaram derrotados por uma união do povo hitita, que é um povo lá da Turquia, que era chamado de Anatólia no mundo antigo, e dos caldeus, que é o próximo povo que vai dominar a região. Estamos com 29 minutos e 15, eu estou parando esse primeiro áudio, depois gravamos o segundo áudio com o fim dessa história e a análise da sociedade egípcia.